Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula eu vou fazer um exemplo prático transformando um código tradicional numa promise. Então vamos lá, vamos direto ao código, colocar a mão na massa, Visual Studio Code. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma função que eu chamei de sucesso, tá? E ela vai colocar no console a palavra somei. Tem uma segunda função que eu chamei de erro, e ela vai colocar lá no console a mensagem não somei. Isso está num arquivo que eu criei, que eu chamei de 4promise.html. Se colocar aqui no meu explorador, está aqui 4promise.html. Você dá uma pausa no vídeo e copia isso. Aí eu criei uma função que eu chamei de somar, né? A minha função somar, ela vai somar dois números, tá? Vai atribuir a uma variável soma, vai comparar o resultado dessa soma. Se ele for igual a 70, ela vai chamar a função sucesso. Se ele não for igual a 70, ele vai chamar a função erro, ok? E aí eu vou chamar a função somar. Então, quando eu chamar a função somar, eu vou executar a função somar. Mas a minha promessa é que eu receba o resultado da função sucesso ou da função erro, ok? Embora eu esteja chamando a função somar, essa função chama outras duas funções. Existe a possibilidade dela chamar ou uma ou outra. Então, o que eu vou receber é o resultado de uma outra função. Aí eu chamo a função somar e tenho esse resultado. Então, aqui está dando 70. Eu vou abrir isso num browser, F12, e está lá, somei. A soma deu certo, ok? Voltando aqui, vou errar a soma, não vai dar 70. Vou lá para o browser e não somei, ok? Então, não deu certo a minha soma. Como transformar isso numa promessa? Então, vamos lá. Vamos lembrar que a nossa função somar, ela poderia ter sido feita assim. Somar recebe uma arrow function, tá? Isso aqui seria a minha função somar, vou usar a palavra let aqui na frente, tá? Não está dando 70, o resultado vai ser não somei. Então, está aqui, ok? Tá? Então, a minha função somar é quem vai ser transformada na minha promise. Então, em vez de somar, receber uma função anônima, ela vai receber um new promise, ok? Tá? E a minha promise, abrir parênteses, eu vou fechar o parênteses aqui embaixo. A minha promise tem que receber uma função de callback. Se eu tirar aqui, vou dar Ctrl Z depois, está aqui, é um new promise, e aqui dentro eu tenho que passar uma função de callback, ok? Está lá. Então é isso que eu fiz, eu transformei a minha função, a minha arrow function, numa promise, ok? Então tá lá. Se ela é uma função de callback, ela tem que ter o resolve e o reject. Pronto, tá? Pode ser resolve e rejeita, pode ser sim e não, pode ser rolou e não rolou, desde que seja escrito tudo junto, e aí vai. Então tá lá. Então eu tenho a minha variável soma, e eu verifiquei. Se soma for igual a 70, eu estou chamando a função sucesso. Em vez de chamar a função sucesso, eu vou chamar a função resolve, ok? E vou passar aqui por dentro, tá, o conteúdo da minha função sucesso. Resolve, somei. Desculpa, o console log não é aqui. Tá lá, ok? Se não, tá, eu vou chamar aqui, em vez de chamar minha função erro, eu vou chamar o meu reject, ok? E vou passar pelo reject
o conteúdo que eu estava trabalhando lá em cima, que é o não somei, ok? Preciso daquelas duas funções? Não, não preciso mais daquelas funções. Só aí o meu código já ficou muito mais organizado. Ah, mas professor, aí você não dá para você chamar a função somar. Não, eu tenho que chamar o objeto somar, que foi criado a partir do objeto promise, e ele vai ter um then, ou então ele vai ter um catch, ok? Ou ele vai receber o resolve, ou ele vai receber o reject. Para o then ou para o catch, eu vou receber uma arrow function. E nos dois casos, essa arrow function vai ter que receber um valor. Pronto, então já fiz isso aqui, Ctrl C e Ctrl V. Tá? Então está lá os dois casos, ela vai receber ou um resolve ou um reject, o resolve no then, o reject no catch. Já vou colocar um abaixo do outro, está aqui, then e catch, beleza? Dentro do valor, tá? Console.log valor. Dentro do catch, console.log valor. Tá? Só que o then vai receber, tá, o resolve e o catch vai receber o reject. Pronto, chamei, ok, o meu objeto somar, o método then, se a promise foi bem sucedida, e o método catch, se ela não foi bem sucedida. O que está faltando aqui para ficar perfeito? Isso tem que acontecer dentro de um espaço de tempo. Então, um set timeout, ok? Aonde eu vou rodar uma arrow function dentro de um espaço de tempo. O espaço de tempo que eu vou escolher é 3 segundos, ok? 3 milissegundos. E isso, o meu if, vai ter que estar dentro dele. Então, eu vou tirar a função, o fechamento da função do setTimeout daqui e vou colocar ela após o if, ok? Então, o if vai ficar dentro do setTimeout, ok? Eu passo uma arrow function para dentro dele, aonde eu digo, isso vai ser executado depois de 3 segundos. E pronto, eu acabo de transformar aquele código onde eu trabalhava com 3 funções diferentes, uma função relacionada à outra, numa promessa, ok? Ficou um código muito mais limpo, né? Vamos ver se isso está funcionando, tá? Vou abrir isso no browser, Open with Live Server, F12, tá lá, não somei, ok? Tá? Porque o valor aqui não está dando 70. Vou mudar para 70, voltar lá para o browser, 1, 2, 3, somei. Vou atualizar, 1, 2, 3, somei. Muito bom. Então, nós transformamos o que era 3 funções, uma dependente da outra, numa coisa só, né? Uma variável, que é um objeto da classe promise, e quando eu rodo, né, os métodos then e catch para esta variável, eu tenho o meu resultado, se deu certo ou se deu errado. Curta esse vídeo, mas carimba mesmo lá no sinal de positivo, dá esse joinha pra gente, siga o canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, me dê um feedback nessa trilha em todos os vídeos, que é a parte mais complicada do JavaScript, e eu estou tentando passar isso de uma forma bastante didática e digestiva para você.